Vamos comentar cenário internacional. Eu quero falar mais uma vez sobre isso com você, né? A gente já vem discutindo um pouquinho sobre essa questão internacional, Fernando, por conta das várias viagens de Lula, várias viagens internacionais. Ele tem feito críticas, né, à União Europeia. A gente tem falado aqui sobre esse acordo Mercosul-União Europeia, inclusive. Dessa vez ele criticou também a ONU, a organização, né, a governança mundial que é feita pela ONU, e falou sobre o protagonismo no Brasil. Aliás, o Brasil assume a presidência do G20 no próximo ano, né, e ele quer botar todas essas questões em pauta, em discussão ali pelo G20 também. Então, assim, mais uma vez, como você está vendo esse posicionamento internacional do Brasil com a figura de Lula à frente e o que esperar diante dessas provocações que Lula tem feito? Então, houve uma mudança muito grande na agenda política do presidente nas últimas semanas, né? Ele deixou de falar sobre Ucrânia e Rússia, inclusive deixou de se colocar na condição de quem iria resolver essas questões e está muito mais focado na questão regional, está muito mais focado no processo de integração entre o Mercosul e, obviamente, os acordos que existem com a União Europeia. Então, isso eu acho que é uma resposta ao fato de que não se avançou muito nas propostas que o presidente tinha para a questão da paz na Ucrânia. Nas últimas vezes que ele tratou isso, o presidente Putin, inclusive, disse que não era possível se encontrar paz daquela forma. Logo em seguida, o Zelensky disse que não precisava de nenhum mediador para a paz. Então, meio que os sinais diplomáticos deixaram muito claro ao presidente ali que havia alguma questão a ser mudada de rota. Então, o presidente continuou utilizando o seu espaço, agora dentro, obviamente, dessa premissa das transformações climáticas, que, por sinal, hoje, um dos representantes norte-americanos respondeu ao presidente Lula, dizendo que os Estados Unidos não têm nenhum interesse, nem vão pagar nenhum tipo de valor a título de indenização dessas questões climáticas para países pobres, né? Que era uma questão que o presidente Lula vinha tocando a todo momento, inclusive falou disso em Paris, né? E agora os Estados Unidos elevaram a situação e disseram que não vão fazer isso, junto com o fato de terem botado novamente o dedo, apontado o dedo para a China, dizendo que a China tem que começar a fazer mais esforços do que já tem feito e não pode se esconder. Então, há uma guerra aí de imputação de responsabilidade sobre essa questão climática. E enquanto o mundo inteiro, de alguma maneira, está buscando apontar o dedo uns para os outros, o presidente Lula tem chamado a atenção de que não interessa quem são os culpados, é necessário se parar o que está acontecendo. Essa semana, na China, nós tivemos, por exemplo, quase 50 graus ou 52 graus numa cidade da China. Na Europa, nós estamos vivendo um calor absurdo no sul da Europa, mais de 40 graus, que para a região é algo que eles nunca experimentaram. E, de alguma maneira, o único líder internacional que está efetivamente buscando soluções práticas para isso é o presidente Lula. Então, é importante que ele siga fazendo isso, mas é mais importante a gente perceber essa correção de rumos que ele fez na sua atuação da política externa. Não mais falo pela paz, não mais fala, claro que esses valores estão sempre ali presentes, mas não há mais aquele engajamento explícito, mas agora há um engajamento para a região, especialmente também porque o Brasil se tornou presidente do Mercosul. Então o presidente vai muito bem nessa agenda internacional, que é uma agenda que ele gosta, que ele se sente bem, e mais, viu, Thalita, que é um dos poucos líderes internacionais que tem legitimidade para postular o que ele está postulando. Então precisamos cada vez mais que o presidente faça isso, viu? Em relação, inclusive, à guerra na Ucrânia, ele fez uma crítica ao Conselho de Segurança da ONU também, não foi? Então, assim, ele não tem mais aquele discurso de ser esse agente da paz, mas ele continua criticando a forma como os outros países estão lidando com essa guerra. Sim, ele sempre deixa muito claro que ele estaria, e quando eu falo ele, o Brasil estaria em condições de fazer essa mediação, mas desde que fosse uma mediação real, que se buscasse a paz e não que se ficasse simplesmente enxugando gelo, que é o que ele diz ali, que as grandes nações não estão interessadas efetivamente em paz. Ele já disse isso, ele em determinado momento disse que a Rússia era responsável pelo conflito, depois ele foi dizer que a Ucrânia era responsável pelo conflito, enfim, ele tem defendido que são múltiplos os responsáveis
responsáveis por esse conflito e que deveriam ser também múltiplos os atores que buscassem resolver esse conflito ou pelo menos atingir um movimento de paz para que as coisas parassem. Infelizmente o presidente é ignorado nessa situação. Não é, vamos dizer assim, uma novidade nisso. A guerra Rússia e Ucrânia não é uma guerra europeia, como deixou transparecer ali a representante da União Europeia. Ela é uma guerra que vai marcar necessariamente uma mudança geopolítica muito forte, quer dizer, aquele eixo do Atlântico Norte que tinha mandado no mundo em todo o século XIX, século XX, ele está se transformando, ele está se transladando em direção ao Oriente, especificamente ali alguma coisa entre China e Índia, né? E o que o presidente vem fazendo é exatamente se colocar nesse processo como um mediador nessa transformação, pedindo que as coisas sejam cada vez mais levadas em ponto de paz e não em ponto de guerra, porque o presidente Lula está percebendo que o cenário internacional não está muito airoso, não, Thalita. Fernando, sobre o acordo Mercosul-União Europeia, a gente já falou algumas vezes aqui sobre isso, né? E esse impasse continua. Lula, inclusive, falou, a gente está tentando acertar ali as cláusulas para poder fechar esse acordo. Você vê possibilidade disso acontecer diante dessas discussões? Não, o acordo pode ser fechado em cima de amenidades, Thalita, entendeu? Nós vamos fazer amenidades aqui, vamos discutir um acordo sobre documentos, um acordo sobre política de recebimento de estudantes, sobre troca de informações, mas o centro do acordo, que é exatamente a questão dos mercados de produtos primários que o Mercosul teria para vender para a União Europeia e de serviços que a União Europeia quer que se abra na América Latina, em especial no Brasil, esses são pontos que não há como avançar, não há negociação nisso, né? E claro que a função dos líderes, especialmente do presidente Lula, é sempre dizer que está tentando negociar, estamos tentando avançar, mas em realidade, todo mundo que estuda isso com um pouco de afinco diz claramente que não há como avançar disso, né? A menos que um dos dois lados ceda necessariamente em interesses muito profundos, esse é um assunto que vai ficar ali colocado. É bom que o Brasil avance em outras questões menores, mas eu não vejo nenhuma possibilidade de um grande acordo resolver essas questões, que são questões dos dois grupos, quer dizer, o Brasil sobre suas compras públicas e, obviamente, da forma como trata as questões de serviços na América Latina, e a União Europeia, especificamente a França, não abre mão de proteger os seus produtores agrícolas e o seu mercado de agroprodução, porque entende que isso é, na realidade, uma questão de defesa, uma questão essencial para a própria sobrevivência desse país. Então não há como avançar nisso e nós devemos colocar isso na cabeça. Pode ser um acordo muito bom, que a gente vai tratar de amenidades, mas esses assuntos não vão avançar, não. Eu vejo essas fotos, essas imagens, né, que a gente está rodando do encontro da União Europeia, Mercosul, e fica claro o abismo em que a gente estava nesses últimos 4 anos em relação à figura internacional do Brasil, né? Então, hoje a gente tem, inclusive, a presidenta da União Europeia falando sobre esse evento histórico que é a participação do Brasil nesse encontro e de Lula. Qual o peso que você coloca nessas participações que Lula tem feito internacionalmente, Fernando? Olha, Thalita, eu acho que o peso a gente tem que medir pelo que ela falou, quer dizer, nos últimos 8 anos o Brasil esteve ausente dos fóruns internacionais. Isso é um peso muito grande. Nós perdemos 8 anos de vida diplomática mais assertiva no cenário internacional, por conta, seja da fraca atuação de Michel Temer, seja efetivamente do governo desastroso de Jair Bolsonaro. Então, é importante que a gente compreenda o que isso significa e, como ela mesma colocou, né, num momento em que o mundo mudou muito, quer dizer, não foram 8 anos de calmaria em que, né, você poderia trocar informações aqui e acolá, não. Foram 8 anos onde nós vivenciamos uma pandemia, onde nós estamos vendo uma transição geopolítica, onde a Europa voltou a experimentar guerras, quer dizer, nós estamos, sim, o mundo estava carente do Brasil, especialmente na questão do meio ambiente, porque todo mundo sabe que não se assina acordos sobre meio ambiente no mundo sem a presença do Brasil. O Brasil, pela região amazônica, pela sua importância, mas também por outros biomas, como Cerrado, como Mata Atlântica, ele se torna um ator internacional essencial nesses acordos sobre clima, nesses acordos sobre a mudança climática e preservação, né? E nesses 8 anos, nós vimos exatamente essas questões se
degradarem a ponto do último relatório da ONU dizer que se nós não mudarmos nada até 2025, estaremos entrando num ponto de não retorno, ou seja, depois de 2025 não adianta a gente tentar mudar, porque o planeta necessariamente não vai ter condições de se reorganizar, pelo menos não ao que como a gente conhece de ciência hoje. Então, o mundo estava sentindo falta do Brasil, e que bom que o presidente recoloca isso lá, e que bom que ele reajusta a sua linha de ação internacional para essas questões centrais, onde a legitimidade existe e é reconhecida internacionalmente, né? Então o presidente não faz esforço nesse momento para fazer o Brasil passar um papel bonito, né? Já é bom para o nosso ego ter um presidente que é chamado para cantar junto com banda de rock em Paris, né? Agora, quando ele resolve falar sobre coisas que nós já temos uma legitimidade, aí dá mais gosto da gente voltar a ser brasileiro, e acho que o presidente retoma uma coisa que a gente jamais deveria ter perdido. Não interessa o que esteja acontecendo, Thalita, o mundo precisa do Brasil nas questões ambientais. A gente tem um presidente que participa de evento em Paris musical, a gente tem um ministro da Fazenda que toca violão muito bem, né? Também mostrou aquela palhinha ali. De improviso, né, Thalita? De improviso sendo pedido ali na hora. Se você me pedisse agora para fazer a coisa de improviso, eu ia dizer que não, obrigado, Thalita, não quero, não. Imagina, é muito, sabe? É muita confiança. Sim, mas apareceram com o violão lá para ele, né? Se eu apareço com o instrumento aí, não tem como fugir. Aí você toca. Eu vou fugir porque eu não toco nem bolinha na água, Thalita. Aqui não, muito ruim. Não tenho esse talento.